Com a saída de Ricciardo da RB Cash App e a possível aposentadoria de Pérez, a Red Bull prepara um plano de reestruturação para 2025 e 2026. Bora entender nesse vídeo aqui os planos da escuderia de energéticos para os próximos anos. Fica ligado que esse é o box da Fórmula 1. Após o GP de Singapura desse último final de semana, Christian Horner, chefe da Red Bull, afirmou em entrevista aos jornalistas o seguinte, abre aspas, temos que fazer decisões difíceis para ter as respostas que precisamos, fecha aspas. A declaração precedeu o anúncio oficial da saída de Daniel Ricciardo da equipe B da Red Bull, dando espaço para que Lawson finalmente suba à posição de titular da equipe B da Red Bull. Muito se falou sobre a aposentadoria de Daniel e a entrada de Lawson, porém, poucos falaram sobre o motivo de tirar Daniel Ricciardo no meio da temporada, sendo que ele não estava desempenhando tão mal assim. O grande X da questão aqui é, a Red Bull precisa testar Lawson contra Tsunoda já em 2024 e ver se o jovem é capaz de assumir o carro principal da equipe no ano que vem ao lado de Max Verstappen. Nessas últimas 6 provas da temporada, Horner e Helmut Marko observarão de perto o desempenho de Lawson, Tsunoda e Pérez, para decidir quem ficará com o assento ao lado de Max, na equipe principal da Red Bull, pois precisarão ter o melhor piloto possível no ano que vem, ao lado de Max, para disputar o campeonato de construtores. É evidente que o desempenho de Pérez está aquém do que os chefes da Red Bull desejam, e a decisão de manter o mexicano em 2024 custou o campeonato de construtores para eles. Para 2025, manter o piloto que sofre para chegar ao Q3 com a frequência desejada pode tirar milhões de dólares em premiação da conta da empresa, uma vez que a distribuição de dinheiro entre as equipes se dá ao final da temporada com base na posição em que a escuderia termina o campeonato. Nesse ano, a Red Bull deverá terminar em terceiro o campeonato de construtores, atrás de McLaren e Ferrari. Se tivesse um piloto entregando mais próximo de Max, a Red Bull provavelmente ainda estaria brigando pelo título. Ou seja, uma vez que Horner e Marko entenderam que Daniel Ricciardo não é uma opção para a equipe principal, tirá-lo do carro não tem mais a ver com ele, e sim com a escolha de quem será o companheiro de Max Verstappen para o ano que vem. Falando sobre os 3 competidores, Checo defende sua posição com base no desempenho dos outros anos da Red Bull, os quais não foram ruins. Porém, no ano atual, com a queda de desempenho do carro, Pérez ficou muito mais exposto e sob pressão, e claramente teve uma queda absurda de desempenho. Atualmente, 8º colocado no campeonato de pilotos, Checo é o único piloto das 4 equipes grandes que brigam por vitórias que ainda não venceu no ano. Outro fato que chama atenção é a diferença de ponto entre Max e Checo. Enquanto Max tem mais de 300 pontos, Pérez tem apenas 144, com uma diferença chegando a 187 pontos. Ou seja, Pérez tem menos da metade dos pontos de Max, o que é uma diferença gigantesca, algo visto apenas entre duplas como Alonso e Stroll e Albon e Sargent, por exemplo. Porém, Pérez foi ao longo de sua carreira um piloto competitivo, com certeza melhor que Stroll e Sargent, usando o mesmo exemplo. O problema realmente parece estar na pressão e como isso afeta Checo. Mas uma coisa é fato, a Red Bull tem ciência do que o mexicano é capaz de entregar, assim como tem todos os dados sobre o segundo candidato à vaga, que é Yuki Tsunoda. O japonês já está em sua 4ª temporada na Fórmula 1. Nas 2 primeiras, foi companheiro de Pierre Gasly e perdeu em ambas as temporadas a disputa direta com o francês, que é um piloto mediano. Na 3ª temporada, no ano passado, Yuki teve De Vries como companheiro até a metade da temporada e depois teve Lawson e Ricciardo. Então não é possível fazer uma real comparação entre Yuki e seus companheiros de equipe, uma vez que nenhum dos companheiros teve o ano completo no segundo carro da antiga AlphaTauri. Porém, nesse ano sim, Yuki de fato foi superior a Ricciardo na média. Yuki terminou o GP de Singapura com 22 pontos, contra 12 de Daniel Ricciardo. Porém, de novo, seu desempenho não foi impressionante, ele apenas venceu seu companheiro, Ricciardo, que todos já sabem que está em clara decadência na sua carreira. A confirmação da renovação de seu contrato com a RB Cash App logo cedo na temporada indicou que a Red Bull acredita que ele é um bom piloto para a segunda equipe, mas não bom o suficiente para a equipe principal. Porque se fosse, e se tivesse a confiança no talento de Yuki, teria promovido ele para a equipe principal já no começo do ano. Sendo assim, acredito que Yuki não concorre seriamente por uma vaga na Red Bull. Quem sim tem chance é Liam Lawson. O neozelandês é piloto da Red Bull há muitos anos, e nunca de fato foi espetacular nas categorias de base. Na Fórmula 2, Lawson disputou 2 temporadas,
Em 2021 terminou em nono e em 2022, temporada que Drugovich foi campeão de forma dominante, terminou em terceiro. Porém, o que interessa realmente para a Red Bull é como Lawson se sairá nessas últimas 6 provas da atual temporada. Se Lawson ficar atrás de Yuki Tsunoda, deverá seguir na RB Cash App para o ano que vem. Porém, caso ande na frente de Yuki de forma consistente, acredito seriamente e colocaria minhas fichas de que ele subirá para a equipe principal e fará com que Checo Pérez se aposente ao final desse ano. Se Christian Horner e Marco enxergarem em Lawson a possibilidade de a Red Bull voltar a brigar pelo título de construtores em 2025, tenho certeza que eles não hesitarão em colocar Lawson no carro principal e ver o que o jovem pode fazer para incomodar McLaren, Ferrari e Mercedes na briga pelos construtores do ano que vem, pois Pérez eles têm certeza que não será capaz de fazer, assim como Yuki. Caso Lawson suba para a equipe principal, ocorrerá um efeito dominó na família Red Bull de pilotos. Pérez não será rebaixado para a equipe B, como aconteceu com Gasly. Provavelmente ele será tirado da equipe e deve se aposentar. E, com isso, Isaac Hadjar, que é atual piloto da Fórmula 2 e disputa o título com Gabriel Bortoleto nesse ano, deve ser promovido para a RB Cash App. Algo que combina muito com as declarações de Helmut Marko ao longo desse ano sobre o futuro da segunda equipe da Red Bull, que deve voltar a promover talentos com maior frequência para a Fórmula 1 e não tentar recuperar pilotos medianos sem grandes projeções futuras. Esse desfecho, com Max e Lawson na Red Bull e Tsunoda e Hadjar na RB Cash App, me parece o cenário mais provável que aconteça ao final desse ano. Falando no ano que vem, o desempenho do carro principal da Red Bull poderá fazer com que outra grande mudança ocorra, uma possível saída de Max Verstappen da equipe. Já comentei em diversos vídeos que a possibilidade é muito real de o holandês sair do time, e tudo dependerá do clima da equipe e como o ano atual terminará e o ano que vem começará. Notícias não param de sair informando que funcionários-chave da Red Bull estão deixando a equipe. Essa semana tivemos mais uma e inclusive o pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, comentou nessa semana que avisou o que estava acontecendo com a Red Bull. E a saída de várias peças importantíssimas para que a Red Bull seja uma equipe de topo preocupa muito Horner e Marko para manter Max no carro no ano que vem. O fato é, Max terá que fazer uma aposta para 2026. E essa aposta será em qual equipe que ele acha que terá mais chances de seguir brigando pelo título. Com a mudança de chassi e motores, Red Bull, Mercedes e Aston Martin tentarão convencer o holandês de que cada uma delas terá o melhor conjunto de carro e motor para o novo regulamento. E a decisão deverá ser tomada ao longo do próximo ano. Mas e aí, o que você acha da promoção de Lawson para o lugar de Ricciardo? E você acha que ele tem chances de subir para a Red Bull no ano que vem? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais.